para uma prosa com café, porque tem conversa chegando. Agora vai. Que tal uma prosa boa logo pela manhã? Topa? O programa Tarlen Felipe convida você para uma prosa com café. Manhã de quarta-feira, né? O céu maravilhoso, azul da cor do mar. Graças a Deus não está chovendo, né? A gente fica mais feliz ainda por não estar chovendo. E hoje nós temos mais uma prosa aqui para acontecer. E hoje nós vamos receber, ou melhor, já está aqui em nossos estúdios, o nosso amigo Dr. Patrick Guimarães, a quem eu tenho a honra de desejar as boas-vindas e um bom dia para você, meu amigo. Obrigado, Tarlen. Bom dia aos seus ouvintes, a todos da rádio. E é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Minha ideia é poder, nessa prosa, né, que nós vamos ter, a gente poder contribuir um pouquinho com as pessoas. Agradeço mais uma vez o convite. Maravilha, nós que agradecemos. Eu vou até te passar o link aqui. A gente estava conversando fora do ar sobre o link do nosso Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook, então se você quiser nos assistir aqui ao Dr. Patrick, é fácil. Facebook da Rádio Imperial de Petrópolis, logomarca verdinha, escrito Rádio Imperial de Petrópolis. E aí você consegue nos assistir. Se quiser nos ouvir, estou dirigindo, estou num compromisso, não vou poder acompanhar assistindo, né, a imagens. Não tem problema. Você pode entrar lá no radiosnet.com. Radiosnet.com é o nosso site para você nos ouvir, tá legal? Bom, e claro, chamando de Dr. Patrick, a gente, claro, precisa saber que ele é advogado aqui, né? É o nosso amigo advogado. Essa prosa já era para ter acontecido há muito tempo, mas a sua correria, a minha também, mas mais a sua. Verdade. A gente é corrida, né? A gente tem muitos compromissos, mas hoje foi possível e a gente... Graças a Deus. Para poder prosear. Amém, amém. Te agradeço muito. Bom, todo meu. Não, imagina. Vamos começar conhecendo o Dr. Patrick, né? Quem é o Dr. Patrick Machado? Fala um pouquinho de você. Bom, sou petropolitano, né? Tenho 28 anos. Sim. Para quem tem alguma deficiência visual e não consiga nos acompanhar, mas a gente tem, né, pelo IPDFAM, uma política inclusiva, né, de discriminar quem somos nós. Então, eu sou branco, tenho cabelo escuro, olhos castanhos, tenho em torno de 1,85, estou usando terno, gravata azul. Não, próprio de advogado. A gente tem... Eu não vim de terno, mas a gente veio, né, mais ou menos ali, padrãozinho, para receber um advogado. Mas essa ideia da inclusão é muito bacana, eu tenho, né, depois de um evento que eu participei na capital, eu passei a fazer essa descrição, porque a gente pode ter num público diversas pessoas, que é muito comum. Claro. Então é importante a gente fazer essa inclusão, né? Com e por certeza. isso que eu fiz esse início. Imagina. Mas, como eu disse, sou um jovem advogado, né? Eu tenho em torno de 5 anos de atuação, mas já é muito tempo, uma né? atuação firme, né? A gente, dentro da OAB, costuma dizer que os jovens advogados são aqueles que têm pelo menos 5 anos de inscrição, com um anel máximo de 5. Bacana. E a partir do 6º ano ele já se tornaria, entre aspas, um advogado velho. Opa. Tá? Mas aí tem essa discussão e eu sempre falo que, na verdade, você tem que sempre ser jovem, ter a mentalidade jovem, ainda que seu corpo já tenha a idade regular, de 40, 50 anos, por exemplo. Mas a minha vida, no geral, sempre foi uma vida de bastante batalha, bastante luta, né? Venho de família humilde também. Bacana. E formação toda em escola pública. Isso é ótimo. E é muito bacana, porque a gente sempre, quando tem contato com as pessoas... Equipara, né? O pessoal pergunta, fala, pô, mas você é advogado, então a vida foi fácil. Não, foi difícil pra caramba, né? O pessoal pensa que... acha que você pensou, amanhã eu já sou advogado. Não. Tem toda uma construção, então fiz a graduação, depois disso prestei o exame de ordem, e já estou nessa batalha aí uns 5 anos, muito realizado, muito feliz. Isso é bom, né? Não, e eu conheço o Dr. Patrick há tempos, sempre aí ajudando, né, em alguns casos, tirando aquelas dúvidas, mas claro, firmemente na área que ele sempre trabalhou, né, nessa parte. Tanto é que eu citei aqui que a gente vai abordar daqui a pouquinho a partilha de bens, né, trazendo um pouquinho do case aí, mas bem sucinto do nosso saudoso agora apresentador, o Gugu Liberato, mas bem sucinto mesmo, porque a partilha de bens é mais tranquila para ser feita, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai
abordar esse assunto. Agora, doutor Patrick, me diz uma coisa. Como que despertou essa vontade sua de ser advogado? Porque, claro, você falou, a gente não, o pessoal pensa que a gente nasceu, opa, quero ser advogado. Não, o que te inspirou para seguir a área de direito? Então, é uma construção, né? Como a gente conversou fora do ar. Sim. E eu passei, quando mais jovem, né, quando criança, por algumas Sim. situações em âmbito do direito das famílias, que é envolvendo pensão, a guarda. Sim, Né? Eu sim. tive muito aquela presença de estar criança ainda ao fórum, de estar presenciando. Sim. E, à época, aquilo já me chamava atenção. Uhum. Né? E, enfim, a partir dali já tinha o interesse, gostava de falar muito, sempre gostei. Isso né? É bom, podia ser jornalista. Né? Quem sabe? Mas assim, sempre fui até dito, assim, falado, né, pelas professoras, fala muito, né, muito extrovertido, mas assim, sempre foi algo que me chamou a atenção, por já estar naquela experiência quando pequeno. Sim. Né, e próprios fatos da vida que foram acontecendo foram me levando para esse caminho. Mas, efetivamente, eu me descobri dentro dessa área já no curso de Direito, porque quando eu fiz aquela fase de testes vocacionais, né, você começa a prestar os vestibulares, eu passei por alguns cursos, tive a aprovação. Maravilha. E quando cheguei ali ao final, falei, olha, eu não vou fazer nenhum e nem outro, porque eram áreas totalmente distintas. Eu estava pensando em fazer engenharia civil, ao mesmo tempo gestão pública. Eu falei, opa, peraí, o negócio está meio confuso. Sim. Queria fazer história, eu falei, opa, peraí, eu vou para o direito, porque eu acho que eu vou me encaixar melhor. Sim. E no curso da graduação, né, ali no decurso, em torno do quinto, sexto período, eu comecei a ter um contato maior com a advocacia, por meio de estágios, posteriormente também na Defensoria Pública. Sim. E ali eu percebi realmente que a advocacia era para mim. Bacana. Né, e dali eu segui, não parei mais. Não parou. Isso é muito bom. Confesso que hoje eu estou bem realizado. Tem pessoas que perguntam, né? Falam, você não quer fazer concurso? Porque, assim, ainda tem algumas pessoas a percepção que o advogado ele é inferior, ou a pessoa ela vai ser advogado ou advogada, quando não deu certo para nada, né? Sim, quando não tentou um concurso, não pensou alguma coisa assim. Sim. E na verdade, não. Na verdade, você não tem uma hierarquia entre as profissões, como, por exemplo, tem dentro de uma empresa privada, você tem ali, por exemplo, entre os magistrados, porque você tem o juiz de primeira instância, depois você tem o desembargador, depois você tem o ministro, não tem uma certa hierarquia, dentro do judiciário. Sim. Agora, o advogado para o juiz, para o promotor, para o delegado de polícia, essa hierarquia não existe. Sim. Né? Então, assim, o que tem é um tratamento urbano, cordial, né? Mas cada um exercendo a sua função. Bacana. Né? E, literalmente, a Constituição Federal foi muito feliz quando da elaboração do projeto, porque tornou a advocacia indispensável à administração da justiça. Né? E se você for para analisar, o que acontece? A profissão do advogado é muito importante porque você consegue realmente perceber que muitos dos pontos conseguem, da vida no geral, vai passar pelo advogado em algum momento ou por um defensor público. Pois é, né? Isso é um nascimento, realmente... é um casamento, é uma partilha de bens, como a gente vai mencionar daqui a pouco. Exatamente, então, assim, vai passar. Em algum momento você vai precisar. Tá? Então, eu realmente me encontrei nos estágios que fiz e eu costumo dizer, né, para quem é estudante de direito, quem escuta a gente, a Defensoria Pública é uma escola muito boa e ali você presencia realmente o dia a dia das pessoas. Né? E eu tive essa oportunidade de antes ter sido assistido da Defensoria, quando jovem, e depois poder prestar assistência já como estagiário. Muito bom. Né? E levar essa experiência para a vida. Sim, legal. Tive um probleminha técnico no nosso vídeo aqui. Tá ao vivo de novo, Lucas? Vai? Então maravilha. Mas estamos no ar, continuamos no ar aqui. Agora, me diz uma coisa, doutor. Você falou da OAB e também da Defensoria. Eu tenho também muita experiência, né, cá para nós com a Defensoria, mas por causa, né, minha mãe que está ouvindo a gente falar, realmente, tem 20 anos aí com essa questão da Defensoria. Sempre tive muito respeito e sempre fomos muito bem atendidos também na Defensoria. E eu entrevistei aqui o doutor Marcelo Scheffer, que é presidente da OAB, né? E a gente conversou muito sobre isso também, da questão da Defensoria, que há, é lógico, a separação da Defensoria e de um advogado particular para alguns casos. Então, achei muito bacana e você também citando aqui ao vivo para nós. Agora, doutor Patrick, me diz uma coisa. A gente falou muito de partilha de bens, né? A gente está vendo aí um caso, assim, que acho que o Brasil está acompanhando, que é o caso da partilha de bens
do Gugu, né, Augusto Liberato. Infelizmente, ele perdeu a vida num acidente caseiro, né? Caiu de uma altura aí considerável nos Estados Unidos, né? Segundo informações até da própria família, ele foi acertar lá o ar-condicionado, pisou numa placa de drywall, que é uma placa de gesso. Infelizmente caiu e bateu com a cabeça numa cômoda, algo do tipo. Infelizmente ficou aí no hospital e, infelizmente, também perdeu a vida nesse momento. E aí tem toda essa partilha de bens entre a Rose Miriam, que é a esposa, né? Tem os filhos. Então, o pé que está agora, a gente está vendo que pode ser solucionável, né? Resolvido, mas ainda tem muitas questões. Aí, trazendo o case do Gugu, como funciona a partilha dos bens, doutor Patrick, quando há o falecimento daquele familiar, né? E aí a família vai precisar fazer a partilha de bens. Por favor. Sim, vamos lá. A partilha de bens, ela não é muito difícil de ser entendida. A gente precisa só, assim, ter uma ideia principal para podermos definir os percentuais, porque a lei fala o seguinte: você vai ter que preservar o direito dos herdeiros, né, a partir do momento do falecimento, e aquele patrimônio vai ser transmitido de imediato após a morte. É um princípio chamado seisine, que é aplicado no direito, que quer dizer o quê? A pessoa morreu, entre aspas, se levanta um véu e aquele patrimônio já passa a ser gerido pelos herdeiros. Qual que vai ser a distinção a partir desse momento em relação à partilha? Você vai ter que observar quantos filhos que aquela pessoa tem, se ela era casada ou não, se ela vivia em uma união estável ou não, porque tem uma diferença. Muitas pessoas pensam assim, eu moro junto, é igual casar? Isso. Depende da forma que foi ajustado. A gente costuma brincar que no direito a palavra que a gente mais usa é depende. Porque depende da situação. Já ouvi tanto isso. Tem gente que fala assim, doutor, é causa-ganha, isso me dá até arrepio na espinha. Pois é. Pelo amor de Deus, porque causa-ganha não existe, né? Não Pra ficar existe. bem claro. Pois Mas assim, as pessoas chegam, poxa, a gente pode fazer isso. Olha, depende. Depende do regime de casamento, depende do regime em que a pessoa tem ali, enfim, né? Regido o seu patrimônio, porque hoje é muito comum você ter a figura da holding familiar, que é uma empresa, entre aspas, traduzindo de uma maneira bem simples, né, para os nossos ouvintes, como se fosse uma empresa, e você vai ter o gestor daquela empresa em relação ao patrimônio daquela família. É claro que tem todo um objetivo, né, para fazer a gestão, e uma das ideias da holding é justamente você evitar uma tributação toda vez que tiver uma sucessão, né, enfim, transmissão de patrimônio. Então você acaba organizando dentro de um pacote, né, e você tem os administradores. A holding é muito interessante. Né? Muito bacana. Ela acaba valendo muito a pena para quem tem muito patrimônio. Porque às vezes só tem uma casa, um carro, terreno. Um patrimônio. Assim, depende bastante da situação, mas é uma proposta interessante. Bacana. Mas voltando para a partilha, como que funciona? A pessoa faleceu, a primeira coisa que vai se observar é se ela tinha filhos ou não, ou se ela tinha um companheiro ou um cônjuge. Né? A regra no Brasil, em regimes de casamento ou em regimes de união estável, é a comunhão parcial de bens. Isso. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se a partir de hoje, entre aspas, vamos dizer um exemplo, João casou com Maria, ou João mora com Maria em união estável, vai ser aplicado esse regime da comunhão parcial, que significa o quê? Tudo que foi adquirido na constância do casamento ou da união estável, ao longo daquele período, é 50% de cada um. Isso. Mas só um trabalhou e o outro não. Ainda assim, se pensa a comunhão de esforços, porque enquanto um está trabalhando, o outro está cuidando de casa, está cuidando dos filhos. Então, tem-se essa ideia. Né? Na questão do testamento em si, no Brasil, a gente tem uma especificação legal dentro do Código Civil, em que ele prevê que o testador ele pode dispor ali as vontades dele, dispor o patrimônio, porém, ele tem que reservar a legítima. O que é a legítima? É o patrimônio mínimo para os herdeiros e sucessores. Esse patrimônio mínimo hoje, ele é fixado em 50% do que a pessoa tem. Então, se, por exemplo, a pessoa tem dois imóveis, duas casas, né, teria que testar um e o outro ficar como reserva legal de patrimônio para os herdeiros. Nesse caso em específico do Gugu, o que aconteceu? Vendo ali até tramitação do processo no STJ, porque foi uma questão bem complexa. Né? Tá sendo. Mas eu vejo mais pelo aspecto processual. Né? Foi feita uma homologação de um testamento em que foi disposta a totalidade dos bens. No meu entendimento, isso não poderia ser feito, ainda que sendo observado
a questão da reserva legal, ou até mesmo, se a gente for comparar, a disposição de última vontade. Né? A ministra Nancy Andrighi, que foi a responsável pela suspensão até da ação de reconhecimento de união estável da Rosemary, ela estabeleceu que o testamento seria válido, né, que poderia ali se ter aquela discussão. Sim. Em linhas gerais, o que a gente observa em casos comuns no dia a dia? Não distinguindo ou dizendo que o caso do Gugu seja algo extremamente diferente. O que ocorre de diferença são esses detalhes em relação ao testamento. Porque, ok, você pode falar, olha, todos os meus bens vão ficar em favor da instituição tal. Ok. Só que você, no Brasil, em tese, você tem essa barreira que são os 50%. Exato. Que é considerada, até, entre aspas, não só a reserva dos herdeiros, mas o mínimo existencial para a pessoa. Sim. Porque você imagina o seguinte, hoje você tem 2 casas. Você faz um testamento dizendo que você vai doar as 2, por exemplo, para o seu vizinho. Tá? Você gosta muito. Você imagina, você quer excluir todo mundo, você quer doar para o seu vizinho. Né? E aí você não garante ali a reserva mínima, por exemplo, para um irmão seu, para uma irmã sua, para um sobrinho seu, para uma mãe, para um pai. Porque dentro da regra de sucessão, você tem várias opções. Se não tem os filhos ou não tem companheiro, pode os pais, que no caso, né, se, por exemplo, faleceu ali o pai, né, e você como filho pode ter um recebimento de herança, se você faltar, os avós, ou até os sobrinhos, até a linha de 4º grau dentro da sucessão patrimonial. Né? Então, o que acontece, assim, nesse caso em específico, que a gente pode ver, é uma certa confusão de entender qual é o instituto do testamento. Sim. Em alguns outros países, né, por exemplo, Estados Unidos, até na própria Espanha, na Alemanha, o percentual é menor. Até nos Estados Unidos, salvo engano meu, você pode dispor tudo. Opa. Você não teria nem esse mínimo existencial. Entendi. Eu vou até depois verificar esse fato, até te passo. Eu vou te passar depois os detalhes também, que vem aí, vem novidades aí. Vamos conversar. Mas, assim, no Brasil a gente tem essa barreira. Hoje tem na Câmara dos Deputados tramitação de projeto de lei para reduzir isso para 20%. Tem um outro PL complementar que é em torno de 30%. Fica essa discussão, porque realmente se cria uma barreira. Tem pessoas que, por exemplo, no longo da vida não construíram família. Né? Tem, às vezes, um amigo, um sobrinho, alguma coisa, mas quer, às vezes, dispor para um grande amigo. Ou quer dispor o patrimônio para uma empresa, né? Ou para alguma instituição, isso é muito comum, e tem essa barreira. Né? Eu já vi algumas situações, por exemplo, isso por meio de notícias, né? De que, por exemplo, a pessoa queria doar o patrimônio para o cachorro. Né? Nos Estados Unidos isso é muito comum. É comum. Já vi um caso vou deixar o patrimônio para o cachorro, para o gato, para o periquito, para o papagaio. Mas, assim, lá você tem essa permissão legal. No Brasil, você não tem essa disponibilidade, porque no Brasil os animais eles não são entendidos como seres de direito, no sentido de poder gerir patrimônio, ter a capacidade de raciocinar e poder promover os atos da vida civil. Né? Traduzindo de uma forma bem simples. É claro que eles são titulares de direitos, a questão de preservação, proteção, né, dos animais, que também têm os seus direitos, mas no Brasil o animal é tratado como coisa, ainda que a gente tenha o sentimento, que é normal. Eu gosto de cachorro pra caramba. Há quem diz que é irracional, porque reconhece o carinho e tal. Realmente, eu também acho que seja racional nesse caso, mas não para o direito. Exatamente. E assim, a lei ela vem trazendo nessas especificações. E realmente, no caso do testamento, o que a gente acaba tendo é essa barreira. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, Patrick, o que a gente pode fazer para organizar isso? Né? Como que eu posso pensar? Primeira coisa é realmente você ver a maneira de patrimônio que você tem, a gestão. Né? Até porque o pessoal fala, não, mas eu vou herdar só o ativo. Não, você herda o passivo também. O pessoal às vezes quer correr das dívidas para receber o patrimônio, mas a dívida vem junto como um acessório, né? Ela vem seguindo o patrimônio. E lembrando, claro, né? As dívidas do falecido vão ser pagas com o patrimônio que ele deixou. Exatamente. Se ele não deixou nada e deixou dívida, quer dizer, deixou alguma coisa, né? Mas essa dívida ela não vai ser cobrada diretamente dos herdeiros com o patrimônio próprio. Né? Ela vai ser cobrada em relação ao patrimônio que foi deixado pelo falecido. Mas, realmente, nesse caso do Gugu, tem muitos detalhes, muitas nuances. Né? Você tem ações de reconhecimento de união estável. Ainda tem do outro. Da companheira e do companheiro. Aí você tem um filho que surge. Esses casos midiáticos são muito engraçados. Né? São. Alguns colegas que militam na área criminal, eles falam assim que no âmbito criminal, a mídia já condena, às vezes, em algum momento, antes do processo tramitar. Né? Tem isso ainda. E às vezes, no processo civil, né, em âmbito, tratando essa questão mais especificadamente a partilha de bens,
a gente acaba, em alguns momentos, vendo que realmente pode ter algumas conclusões precipitadas sem essa orientação técnica. Sim, sim. Por isso que é importante esse bate-papo que a gente está tendo hoje. Com certeza. Pra poder Ele vai ser instruir, mais extenso em breve. Aguarde. se Deus quiser. Ele Pra há de poder querer. instruir, né, assim, Sim. as pessoas da melhor Não, forma. mas é. E, assim, eu vejo que realmente hoje o melhor caminho para você evitar uma discussão futura Uhum. é realmente o testamento, mas feito de uma forma adequada, com um Sim. profissional que saiba orientar, Exato. que saiba observar, né, os detalhes legais para você poder dispor o seu patrimônio, poder Perfeito. fazer a gestão em relação aos futuros herdeiros. Perfeito. Porque você pode excluir? Pode. Você É, tem a mas- opção legal de exclusão, Vai ser. mas a lei ela vem trazendo requisitos específicos. Sim. Então, por exemplo, se aquele herdeiro, né, ou sucessor, se ele correspondeu ou concorreu para a morte do falecido, se Sim. ele praticou maus tratos, Sim. se ele praticou Tem tudo isso. Exatamente. É basicamente assim, você observar é tudo que possa atentar contra a vida ou a dignidade de alguém, né, que Perfeito. são realmente fatos graves. Sim, né? sim. Então, a partir disso, a lei permite até exclusão. Agora, Beleza. em linhas gerais, você vai ter essa barreira de 50% para Maravilha. poder dispor. Qualquer coisa, procure o doutor Patrick, depois a gente passa os contatos dele. Agora, doutor, me diz uma coisa, rapidamente aqui, Sim, para a gente dar continuidade à nossa entrevista, que passa tão rápido que daqui a Verdade. pouquinho a gente está encerrando. Os nossos queridos ouvintes também, não sei se tem participação, Lucas. Daqui a pouquinho, então, a gente tem. Então, se quiser colocar na tela, por favor, a gente já vai falar, porque senão eu esqueço depois. O papo é tão bom que eu acabo esquecendo aqui vamos lá. dos participantes. Maria Eduarda Possato, Ilha Rasa. Maria Eduarda. A Maria Eduarda? Exatamente. Maria Eduarda, uma querida. Obrigado, Maria- meu amor. Coisa linda. Amo você. Olha só, Declaração ao vivo. Isso. declaração Pode de amor. comprometer. Um abraço para você, querida. É uma querida mesmo. É bacana isso, né? Para me aturar, realmente, ela é um amorzinho. Ó, aí, tá vendo? É pra vida, é pra É isso vida. Maria Célia Araújo, bom dia, falando aqui conosco. Bom dia para você também, querida. Carmen Costa, bom dia, Tarlen, toda a equipe. Parabéns, excelente entrevista. Abençoada quarta-feira. A galera vai Legal. acompanhando aqui, né? Maria Célia Araújo, de novo, parabéns pela entrevista. Obrigado, querida. Foi? Tem mais? Foi, né? Vou tirar uma dúvida rapidinho com você, para a gente dar continuidade aqui, que aí depois a gente vai voltar para as suas experiências. Em caso de conflito dos familiares, há a possibilidade de cada um, mesmo não havendo o inventário, cada um pode entrar com o seu uso capião ali, da sua área, ou enfim, porque eu vi um caso assim, né, que não tinha esse conflito e a galera, Sim. e a própria justiça orientou, de repente, a conversa e cada um já está na sua Sim. área, já foi meio que, eu sei que tem que ser na lei, mas já foi meio dividido Sim. por cada filho, tá aqui e tal, então, cada um registra aqui, pronto. Há essa possibilidade também, A na parte de imóvel, possibilidade- né? Porque do Gugu é outra coisa. Sim, sim. Não, essa possibilidade de regularização Sim. ela pode sim acontecer, porém, o caminho ideal para quando uma pessoa falece e ela deixou o patrimônio é fazer um inventário, Sim. mesmo que muitos anos após. Né? Sim. O que é muito comum até, na verdade, na nossa cidade, a gente observa isso com imóveis E? de muito tempo, né? Sim. E propriedades antigas, Uhum. realmente da pessoa, por exemplo, não ter mais a escritura, É. não ter mais outros documentos que Sim. comprovem, né, Sim. a existência daquele imóvel bem. em nome do Uhum. falecido, e a pessoa fica na posse, ela fica ali Sim. residindo, né, aí mora o Mansa, filho pacífica, e perfeito, é segue isso aí, o- é esses requisitos. É. Posse mansa e pacífica, fazendo cuidado Sim. da propriedade, Sim. né, dando principalmente a ela função social. Né? Perfeito. Principalmente assim, se for uma área que está abandonada, por exemplo. Se for um terreno sim. grande, está abandonado, Uhum. a pessoa começou a cuidar, fez o cercamento, É. não sabe quem é o dono, Sim. já procurou saber, porque assim, a gente tem algumas situações que acontecem, Tarlen, por exemplo, às vezes a pessoa alugou imóvel, Uhum. tá? A pessoa alugou e parou de pagar o aluguel. Sim. E também o dono nunca mais Não procurou cobrou. o locador. É. Né? A pessoa vai e ingressa com pedido de uso capião. pode? Pode? Não pode. A galera vai. Porque a É. lei ela é muito clara nesse ponto, dizendo, olha, a posse tem que ser mansa e pacífica. Sim. Então, quando sim. se fala de posse mansa e pacífica, não pode ter uma força de um contrato de locação. Não, Você não pode ter, por exemplo, e eu já vi alguns casos acontecer, que isso já apareceu no escritório, de, por exemplo, a pessoa trabalhar muito tempo como caseiro, Uhum. o empregador dispensar e sumir, Uhum. né? E o empregado fica lá morando. E aí, Sim. 10, 15 anos depois, quer ingressar
com o pedido de uso capião? Também não pode, porque tem um vínculo do contrato de trabalho. Sim. Então, Mas acontece. Acontece. Por incrível que pareça, acontece. Felizmente é uma Não, situação. assim, por um lado é bom porque a gente tem trabalho. Sim, né? claro, mas, claro. Mas por assim, outro... tem alguns detalhes que a gente tem que observar. Mas em relação a isso, é possível de ser feito como uma hipótese mais remota. Sim, tá? perfeito. Eu tento trabalhar, pelo menos, essa ideia de que as pessoas têm que ter realmente essa consciência de que, em algum momento, a gente vai partir. Então, já é necessário começar a fazer uma gestão, por exemplo, como cuidar da saúde. Né? A gente pensa em fazer uma academia, e você é um discípulo ali, né? Modéstia. Mas assim, você tem que cuidar da saúde, você faz os exames. Né? Você também. Eu tô precisando mais. Não, nada. Também. Mas assim, a mesma forma que a gente cuida da saúde, a gente tem que cuidar do patrimônio. Claro. Né? A gente tem que cuidar da vida. Porque às vezes as pessoas pensam assim, cara, vou trabalhar, vou conquistar, vou conseguir as coisas para ter um futuro melhor. Beleza, mas você já planejou o futuro? Pois tem isso também. Porque às vezes a pessoa fica só pensando pro dia seguinte, para a semana seguinte, mas não pensa dali a 20, 30 anos, qual vai ser o desejo. Então, assim, nesse tipo de situação, quando você realmente não acha documento, não consegue regularizar por meio do inventário, o caminho seria realmente a uso capião, estaria adequado. Né? Mas, como eu falei, importante é sempre ter o auxílio técnico, seja de um advogado, ou quem não puder puxar um advogado, buscar o auxílio da defensoria. A defensoria ela é muito bacana nesse ponto, e ela tem uma assistência muito legal. Eu já presenciei isso, né? Durante 2 anos. Então, assim, como estagiário. Então, é realmente um trabalho muito bacana que é feito lá. Perfeito. E eu acredito que a pessoa que buscar isso vai ter a orientação correta, seja com um, seja com outro. Maravilha, doutor. Bom, vamos fazer o seguinte, Lucas. São 9h31, 9h31. Ainda tem alguns assuntos aqui. Um bate-papo rápido. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Nossa live continua no ar e no Rádiosnet e na rádio também. Você continua acompanhando a nossa entrevista daqui a pouquinho, depois de intervalo, para a gente finalizar e fazer a nossa prosa rápida. Eu vou ali e já volto. Um instante, ouvintes. Voltamos já com mais atrações no programa Tarlen Felipe. Imperial AM, a sua rádio. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro no ramo de planos funerários em Petrópolis. A confiança do nome Rui Ligeiro é a marca registrada de tradição, credibilidade e tranquilidade em plano de assistência funeral e funerárias em Petrópolis, com a mais ampla cobertura através de suas funerárias conveniadas, Oswaldo Cruz, Casa Múcio e Funerária de Itaipava. Não cobramos taxas adicionais por dependentes ou por idade, e nenhum valor quando o plano está na carência. Somos o único plano de assistência funeral na região que tem capelas mortuárias em Petrópolis e em Itaipava. E quando você ouvir falar, este é o mesmo plano, ou somos do mesmo plano, certifique-se. Além de pioneiro, somos o único que leva a marca Rui Ligeiro e não possuímos filiais ou outros planos similares. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama terá que fazer por você amanhã. Venha nos visitar, agora em São José, Rua Paulo Franco Werneck, 535. Telefone 2224-4909 ou 2224-4905. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Rádiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Rádiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS. Rádio Imperial, AM 1550. Quer aulas mais dinâmicas e práticas em laboratórios de universidade? No Colégio de Aplicação, seu filho aprende vivenciando a prática do que estudam em sala de aula nos diversos laboratórios da UCP. São mais de 50 anos de tradição. Colégio de Aplicação da UCP, da educação infantil ao ensino superior. Seu filho crescendo na universidade. Quer ter um ato simples de amor e solidariedade que ajuda a salvar muitas vidas? Participe da campanha Católico Sangue Bom e Doe Sangue, no Banco de Sangue Santa Teresa. A doação que agora fica na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Mais informações pelo telefone
2245-2324 e o WhatsApp 992729416. Apoio Imperial AM. A Diocese de Petrópolis, por meio do projeto Presença Samaritana, informa. Quer saber como colaborar na prevenção de desastres? Vistorie sempre o seu imóvel e, caso encontre alguma rachadura nas paredes ou fendas nos terrenos da sua casa, ligue imediatamente para a Defesa Civil pelo 199. Peça para vistoriar o local e garantir que está seguro. E se você for construir, não coloque a sua vida em risco e construa somente em locais seguros. E busque sempre uma orientação técnica de um profissional. E o mais importante, em caso de chuvas intensas e inundações, não saia de casa ou circule pelas ruas da cidade. Fique em um lugar seguro. Se precisar de ajuda, chame 199. É a Diocese com você, cuidando da nossa comunidade. Segurança, conforto e o melhor da tecnologia japonesa em um só carro. Ative a sua atitude com as melhores condições na Nissan Keiko. Novo Nissan Kicks Advance 2024, com taxa zero. E as 3 primeiras revisões inclusas. Isso mesmo! Faça seu test drive em uma de nossas concessionárias e experimente o melhor da tecnologia japonesa. Keiko Caxias, Rodovia Washington Luiz 1375, telefone 2433-8000. Keiko Nova Iguaçu, Avenida Governador Roberto da Silveira, número 217, telefone 2433-5000. E Keiko Campo Grande, Estrada do Monteiro, número 540, telefone 3514-4500. Nissan Keiko, o melhor negócio, o melhor atendimento, o melhor jeito de ser Nissan. Consulte condições na concessionária. No trânsito, escolha a vida. 1550. Imperial. Nas manhãs da Imperial, a sua companhia é Darley Felipe. Darley Felipe! Sou eu, de volta ao vivo pela Rádio Imperial de Petrópolis, com uma prosa com café, recebendo aqui o Dr. Patrick Machado, fera aqui da cidade, né? O cara, como eu disse da Atena, o bostro, né, também aqui, né? Isso é bacana. E a gente continua na nossa prosa. Se quiser mais café, tem aqui. A gente vai tocando. Vamos até acabar. Opa, não, fica com quer café? A gente coloca aqui. Fazer jus ao programa. Tem que fazer jus. Porque uma vez me cobraram aqui que não tinha café. Eu falei até fora do ar aqui. Porque eu vou lá e não tem café. Aí, falei, então, vou até tomar mais um pouquinho também. Então, vamos tomar um café e continuar a nossa prosa rapidinho aqui. Que é o seguinte, enquanto você vai adocicando o café, ou adoçando, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Agora a gente explicou aqui sobre a partilha de bens, tudo, estava até conversando fora do ar sobre também. Vamos voltar para o seu âmbito, lógico, e para suas experiências. Ao longo desse período, 5 anos aí que você tem no direito, existe algum momento que você considera ser o mais importante da tua jornada? Olha, Darley, eu não posso dizer que a jornada está acabando assim, né? Pois é. Mas, assim, até agora, tem alguns casos interessantes que eu já atuei. É claro que por questão de sigilo, claro, né, cliente de advogado, não posso divulgar nome e detalhes. Sim, claro. Mas tem 2 situações que eu atuei e que eu costumo sempre dizer isso para os meus clientes, né? E até para colegas advogados eu falo, olha, para mim pouco importa o dinheiro, porque o dinheiro é consequência do trabalho. Sim, de um bom trabalho, exatamente. Então, ouviu, André? A minha satisfação maior é de poder entregar para o meu cliente uma decisão judicial justa quando ele sofre uma injustiça, ou de alcançar um acordo. Eu digo isso principalmente num processo que eu atuo muito envolvendo o direito das famílias, que é dentro de uma das áreas que a gente tem ali, por exemplo, a discussão de patrimônio, mas principalmente envolvendo menores, né? Envolvendo, por exemplo, questão de guarda, visitação, pensão. A pensão, eu acho que nossa, é um inferno. E assim, desculpa, mas é pesado porque, assim, muitas das vezes você tem o pai ou a mãe usando a criança como um instrumento, né, para assim, fazer uma manipulação, para criar uma situação para atacar o outro.
E isso é muito horrível. triste, porque você vê muitas das vezes que a criança não sabe o que faz, Pois é. ela tenta agradar os dois, Sim, né? E aí fica assim aquela discussão, não, mas o pai faz isso, não, mas a mãe faz aquilo. sim. Né? Então, eu sempre digo para quem me procura em relação a isso, falo, gente, não use os filhos de vocês Pois é. como uma ferramenta, uma arma para atacar. Né? Pensem Sim. que, assim, se o relacionamento não deu certo, vocês têm que pensar que o filho é para a vida toda Pois é. e pois ex-filho é. não existe. Sim. Né? Você É o tem bem ex-marido, precioso, né? ex-mulher, ex-companheiro, ex-companheira, agora ex-filho não existe. Filho é para sempre. E quando se tem essa situação, tem que se ter um entendimento. Filho é um Então, bem. Exatamente. E assim, é um bem que não tem preço. Né? Não tem preço. É, Porque exatamente, pelo amor de você Deus. faz ali sempre o melhor e o máximo. Sim. E eu digo isso porque eu vejo desde pessoas que têm uma baixa renda até alta renda. Sim. Né? Esse problema é muito comum. Uhum. Então, assim, as realizações que eu tenho profissionalmente são de decisões que eu consegui obter para Graças clientes que a estavam Deus. desacreditados, até mesmo em casos que eu nem cobrei. Eu atuei de forma gratuita, pro Poxa, bono, bacana. porque, por Deixa eu te exemplo, dar em dobro depois também. sim, mas é como eu te falei, assim, para mim mais importante não é a realização financeira, que isso é consequência. Sim, é a Sabe? resolução. Eu penso que isso é consequência do trabalho. Uhum. Muitas pessoas procuram e falam, pô, Patrick, eu não tenho dinheiro para te pagar agora. Como que a gente faz? Eu falei, cara, a gente Sim. organiza, calma. Vamos primeiro Mas resolver é, o teu problema. mas Que às vezes é uma falta de uma energia em casa, uma Sim. falta de água, até porque às vezes a pessoa pode ter alguém acamado, alguma pessoa que Aham. precisa, né? Até mais do que ela, porque a gente, quando tá bem, a gente dá os nossos pulos, né? Dá o pois é. nosso jeito. Agora, quando tem alguém Sim. precisando, é mais complicado. Sim, Em âmbito sim. de saúde também. Não, é Então, tenso. para mim, a satisfação maior é conseguir uma decisão, Perfeito. né, da justiça que possa trazer uma resposta que meu Sim. cliente está buscando. Às vezes, ou há muito tempo, ou de uma forma urgente, mas essa satisfação é que me conforta. Legal, parabéns para você. Fazendo uma brincadeira agora, se o dinheiro é consequência de um bom trabalho, depois você me mostra qual é a sua casa ali do Morro dos Milionários, da Rua dos Milionários ali. Ainda não é Que o ali. não, porque o bom trabalho você sempre fez, né? Então, dinheiro é essa consequência mesmo. Bacana Ainda ouvir não isso. é ali. Quem Ainda sabe, não é né? ali. Quem Algum sabe dia. em janeiro de Opa. 2024. Esse é o vamos lá. Entrar o ano novo, isso é bom. Alô, Maria Eduarda, quem Opa, sabe ali. verdade. Maravilha. Meu amigo, a gente vai encerrar a nossa prosa, Foi um prazer. mas imagina, o prazer é todo nosso, mas antes disso a gente vai fazer uma prosa rápida. É um bate-bola que eu vou te perguntar fazer uma pergunta com uma palavra, você me responde com uma palavra, né? Fechou. Imagina que é uma audiência, o juiz vai vamos falar lá. assim, vamos aos pontos, né? Vamos aos pontos aqui, né? Vamos lá. Você fala Data Vênia. Aliás, falar em Data Vênia, a gente pode depois falar sobre o Data Vênia. Vamos lá. O Data Vênia eu acho que vai ser bacana, né? Fiz o convite ao Dr. Patrick Machado e ele aceitou aí para a gente Sim. elaborar uma parceria aqui para fazer o Data Vênia. Data Vênia eu acho que vai ser, para quem não conhece, você pode Sim. explicar o que é Data Vênia. Sim. Data Vênia, assim, a gente costuma usar uma expressão em latim, Sim, né? E é basicamente para a gente poder fazer uma suscitação dentro de um processo para poder dizer em sentido contrário, né? O Sim. que a outra parte está falando. isso. Né? Geralmente a gente usa assim, excelência, Data Vênia, Data Vênia, isso. o que ele está falando Já é a participei verdade. de audiências né? que... E assim, eu até gosto do latim, o latim é romântico. Sim, né? sim. Só que hoje eu posso te dizer que na atividade prática ele está em total desuso. sim. Eu tenho a percepção, quando eu converso com alguns clientes que já passaram por outros advogados, Sim, falam assim, pô, eu fui no outro advogado, o cara falava complicado, eu não entendia nada, É. e você fala de uma forma simples. E por que eu tento sempre falar de uma forma simples? Né? sim. Eu fiz uma vez um curso, e um professor falou para mim assim, Patrick, a gente precisa falar com as pessoas como se as pessoas tivessem 3 ou 4 anos de idade, Isso. que Isso aí. todo mundo vai entender. Aham, Então você consegue falar de uma forma verdade. que o mais simples, o menos culto, É mais popular, né? vai conseguir entender até quem é o mais culto. Sim, perfeito. Então você consegue atingir todo mundo. Então, essa é a ideia, mas Perfeito. a proposta do programa é maravilhosa. Ah, legal. Falar aqui, Vossa Excelência. Vou mudar, falar aqui, Vossa Excelência. Deixa eu falar aqui a mim. Não, mas... Geralmente, quando a gente chega nesse ponto, numa audiência, a gente usa a expressão pela ordem, né? Pela Sim. ordem, tem muito na Sim. Câmara dos Vereadores, né? Naquelas Sim. sessões. Pela ordem, presidente, pela ordem, Sim. fica aqui pela Geralmente ordem. é uma questão de ordem que a gente Sim, fala, é uma questão sim. ou de tratando em âmbito legal, que não foi observado, Sim. está havendo, por exemplo, uma inversão de ritos, isso pode Perfeito. acontecer, então a gente usa essa expressão por isso. Perfeito. E a Data Vênia, como eu expliquei, para a gente poder dizer Sim. algo em sentido contrário, Vai ser legal. mas Vai o ser programa legal. vai ser legal com você. Já é Vai um ser. sucesso. Já é um sucesso. Antes de iniciar, antes de estrear, já é um sucesso. Então vamos fazer a nossa prosa rápida aqui. Uma palavra e uma resposta. Pode ser? Vamos lá. Família. Tudo.
Perfeito. Ser advogado para você é Incrível. maior medo? Rapaz, aí tu me pegou. Olha, eu não vou te responder com uma palavra, não. Vou te responder com uma frase, assim, mas... Vontade. Não tenho medo. Perfeito. Não tenho. Perfeito. Isso é bom. Você falou agora, eu tô pensando, não tenho Tem medo. medo. Não. Isso é bom. Isso O é que bom. vier, a gente vai buscar uma solução para resolver na Sim. vida. Nem de corromper um arquivo para você colocar Não, aí no a gente processo. cresce. Aí você fala, Aí a vontade daí é de morrer, né? limite de você colocar o processo no ar, ou, sei lá, sai do ar lá Nossa, nem o me fala. A gente tem um sistema chamado PJE, né? Sim, Que é sim, processo judicial PJE. eletrônico. Eu costumo dizer que é pesadelo judicial eletrônico, né? Porque aquilo ali, cara, quem fez não é advogado. não é. É TI, só que assim, cara, dá tanto defeito, dá tanto problema de funcionamento que você fica vivendo um pesadelo. Tenso. Mas em relação a medo, não tenho. Perfeito. Não tenho medo. Um sonho. Um sonho. Cara, são vários, mas... Escolhe um aí. Assim, concluir, né? Constituir de uma forma mais arrumada minha família. Perfeito. Né? Direito. Perfeito. Direito, cara, é tudo. É vida. Né? Boa. Futuro. A Deus pertence. Boa. Vadimeco. Chato. Pesado. Pesado, realmente. Que é pesado. E doutor Patrick Machado, por doutor Patrick Machado, como é que você se autodefine em uma palavra? Resiliente. Perfeito. É isso. Meu amigo, a gente vai encerrar a nossa prosa aqui. Te agradeço muito. Prazer é todo nosso. Até a próxima. Um abraço para Maria Eduarda. Obrigado. Sucesso. E depois a gente vai ter uma prosa também mais que especial aqui no nosso quadro Data Vênia. Será um Aguarde.